Tá. Pessoal, oi, Lidiane, prazer. Pessoal, boa noite, prazer. Sou professora Mariana, sou nutricionista, sou professora esse semestre, vou dar aula para vocês de higiene e segurança alimentar. Peço perdão pelas minhas ausências nas últimas semanas. Aqui em casa a gente pegou Covid, ficou com a situação meio complicada, e aí não tinha quem ficasse com as crianças. Enfim, a partir de agora eu consegui me organizar melhor, tá? Mas eventualmente pode ser que eu precise deixar uma aula gravada para vocês. Eu acredito que isso não é problema. Talvez seja até melhor. Vocês podem acessar na hora que for mais conveniente e fazer as atividades, ok? Em relação ao que nós vimos até agora, vocês têm alguma dúvida? Não, professor. Mais alguém tem alguma dúvida? Não, professora. Não, tá tranquilo. Tá bem. Oi, Gabriel, bem-vindo. Bem, até agora a gente viu alguns conceitos iniciais dentro de higiene e segurança alimentar. Então, nós conversamos sobre o conceito de alimentos, que é aquilo que é consumido com o intuito de nutrir, de fornecer energia, nutrientes. Nós conversamos sobre quais os requisitos dos alimentos. Então, os alimentos, eles têm que ser agradáveis aos olhos, têm que ser saudáveis, mas eles também devem ser seguros do ponto de vista microbiológico, ou seja, inócuos. Eles não podem colocar a pessoa em risco, né? Nós vimos também alguns conceitos. Quem lembra qual é o conceito, o que é um manipulador de alimentos? O que mexe com alimentos no restaurante, em casa. Desculpa, falhou um pouquinho. Aquele que você com vídeos, atuantes, isso? Continua falhando, mas manipulador de alimentos é qualquer pessoa que ao longo da cadeia de alimentos entra em contato com o alimento, tá? Então, o garçom, ele é um manipulador de alimentos. A pessoa que prepara os vegetais é um manipulador de alimentos. O Toniero, açougueiro é um manipulador de alimentos, o confeiteiro é um manipulador de alimentos. Então, toda pessoa que entra em contato direto ou indireto com o alimento, né, até mesmo a pessoa que transporta o alimento pronto, que transporta o alimento pronto, industrializado para o mercado, todas essas pessoas que entram em contato com o alimento ao longo da cadeia produtiva, desde que ele é produzido até o consumo, é manipulador de alimentos, tá? Então, nós vimos também que o objetivo principal é não colocar o nosso consumidor em risco, tá? E o que é risco? É qualquer prejuízo à saúde do alimento. E aí, dentro desse conceito, na aula passada, nós vimos o conceito dos perigos, né? Nós temos os perigos. Quais são os tipos de perigos que nós temos? Quem lembra? O físico, biológico e aquele químico. Muito bem. Maria da Paz, você sabe me dar um exemplo de perigo químico?
Quando a comida tem contato com o produto de limpeza, essas coisas, Perfeito. Com produto de limpeza, com agrotóxico, com detergente, é um exemplo. Gabriel, você consegue me dar um exemplo de perigo físico? Sim, querida, o conteúdo já está no Google Classroom. Já eu vou compartilhar minha tela para vocês e aí eu mostro onde está, tá bom? Lidiane, então, você sabe me dar um exemplo de perigo físico? Oi, professora, tudo bem? Joia. Perigo físico é quando, tipo, cai alguma coisa no alimento, tipo um parafuso, um exemplo, uma chave, alguma coisa que caia dentro da comida, tipo objeto. Muito bem. E perigo biológico? Carolina, pode responder pelo chat mesmo. Ah, você não conseguiu, você não teve acesso ao conteúdo, Carol, é isso? Tá. Depois me manda um e-mail. Vou escrever meu e-mail aqui para vocês. Que aí eu te passo o material, mas o ideal é você tentar resolver seu problema de acesso, porque você deve estar com problema em todas as disciplinas e não só na minha, tá bom? Mas eu te mando o material das aulas anteriores, ok? O perigo biológico, pessoal, é o produto que vem de matérias vivas, digamos assim. Então, existe o perigo biológico e o perigo microbiológico, tá? O perigo biológico é quando a gente tem alguma larva, algum inseto, até pragas, rato, barata, abelha, que tem acesso ao alimento e coloca em risco aquele alimento, tá? Já microbiológico é quando nós temos a presença de micro-organismos. O que são micro-organismos? São seres vivos invisíveis ao olho nu, que a gente só consegue ver por meio de microscópio, ok? Até aqui tá tudo bem? tá tranquilo. Então, na aula de hoje, vou apresentar a tela inteira. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Tá bom. Também. Alguém pediu para entrar? Eu não vi. Eu, professora, que a minha internet está indo toda hora. É a Nike. Tá bom. Tá bom. Então, vocês continuam vendo a minha tela, né? Sim. Tá bom. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre os micro-organismos, tá? E sobre os fatores que favorecem o desenvolvimento desses micro-organismos, ok? Bem, os micro-organismos, depois que eles contaminam os alimentos, eles têm 3 possíveis destinos. Tá, antes disso, pessoal, eu preciso falar para vocês que os micro-organismos, eles podem ser de 3 tipos, tá? Nós temos os micro-organismos alteradores e os micro-organismos patogênicos. Os patogênicos são os micro-organismos que causam doença ou morte. É só lembrar de patologia. Patologia é a mesma coisa que doença. Então, os micro-organismos patogênicos são os que causam doenças, tá bem? Os micro-organismos alteradores são os que causam modificações químicas ou físicas nos alimentos. Essa alteração causada pelos micro-organismos alteradores, elas podem ser favoráveis ou desfavoráveis.
Como assim, professora? A gente tem um micro-organismo que pode causar alguma alteração de apodrecer ou destruir o alimento, que aí a gente chama esse micro-organismo de micro-organismo deteriorante, que vem de deterioração, que é a mesma coisa que estragar, destruir, ou a alteração pode ser favorável, que é quando a gente tem uma alteração que melhora o aspecto ou gera um novo produto, que são os micro-organismos fermentadores, tá? Então, a cerveja, o vinho, o queijo são exemplos de alimentos que são produzidos por micro-organismos fermentadores, e a fermentação é um tipo de alteração favorável que acontece nos alimentos, ok? Então, quando eu perguntar para vocês quais são os 3 tipos ou as 3 classificações de dos micro-organismos dos alimentos, o que é que vocês vão me responder? São os micro-organismos patogênicos e os não patogênicos ou alteradores. Sendo que nos alteradores a gente tem os alteradores fermentativos, que são os que fazem alterações favoráveis, e os deteriorantes, que são os que fazem alterações desfavoráveis, que estragam os alimentos. Ok? Ok. Tá bom. Ok, professora. Quando o micro-organismo chega num alimento, contamina um alimento, 3 coisas podem acontecer com eles, tá? Esse micro-organismo, se Deus quiser, a gente tiver sorte, ele vai morrer. Ele também pode só sobreviver, ou ele pode se multiplicar. E aí é onde entra o perigo, tá? Quando que ele morre? Se as condições em que o alimento se encontra não são favoráveis à sua multiplicação. Então, eles vão chegar no alimento e não vão encontrar um ambiente propício para eles se multiplicarem, num ambiente em que eles conseguem se desenvolver. E aí, com o tempo, os recursos que eles tinham de energia, etc., se acabam, né, ficam escassos e eles morrem, ok? Pode ser que as condições não sejam tão ruins para que eles morram, mas que também não sejam tão boas para que eles possam vir a se multiplicar. Nesse caso, eles só sobrevivem. E durante essa sobrevivência, eles sobrevivem até que eles morram ou que as condições melhorem e eles consigam se multiplicar, certo? E quando o micro-organismo chega em um ambiente com condições favoráveis, com condições positivas, né? Esses micro-organismos, eles se multiplicam. E é aí que mora o perigo, ok? Por quê? Porque dificilmente uma bactéria ou 2 vão causar doenças. O problema é que essas bactérias, ao longo prazo, em condições favoráveis, elas se multiplicam de forma exponencial, certo? Então, vira 2, vira 4, vira 16, vira, 16 ao quadrado, e depois o resultado de 16 ao quadrado, e vão se multiplicando exponencialmente. O problema é esse, ok? Então, quando o micro-organismo chega no alimento, ele pode morrer, sobreviver ou se desenvolver e se multiplicar. Até aqui tudo bem? Gente, até aqui tudo bem? Tudo. Tá bem. Tudo ok. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre os fatores intrínsecos e extrínsecos do desenvolvimento microbiano nos alimentos, tá? Os fatores intrínsecos, vem de interno, de dentro, né? Então, os fatores intrínsecos são os fatores que são próprios do alimento. Os fatores extrínsecos são os fatores externos, tá bem?
Então, nós vamos ver quais são os fatores intrínsecos e extrínsecos que favorecem ou que interferem no desenvolvimento dos micro-organismos, ok? Bem, a capacidade de sobrevivência ou multiplicação dos micro-organismos que estão presentes em um alimento depende de uma série de fatores. Os fatores relacionados com as características próprias do alimento, que são os fatores intrínsecos, e os fatores relacionados com o ambiente em que o alimento se encontra, que são os fatores extrínsecos, tá bem? Os fatores intrínsecos, eles estão relacionados com as características próprias do alimento. E esses fatores são necessários para a fermentação, para a produção de proteínas unicelulares, na preservação dos alimentos. Então, são utilizadas condições não favoráveis para o crescimento, certo? Se eu quero preservar esse alimento, se eu quero aumentar a vida útil desse alimento, se eu não quero que esse alimento cause doenças, ou não quero que ele venha a se deteriorar, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar condições que não favoreçam ou que não facilitem o desenvolvimento dos micro-organismos, ok? Quais são os fatores intrínsecos? Nós temos 3 principais: o pH, atividade de água e a composição do alimento em termos de nutrientes, tá? O que é pH? Pessoal, pH, lá da química, quem é o professor de química de vocês? É o Lincoln? Temos aula de química, professora. Oi? A gente ainda não tem aula de química. Tá. Quando vocês tiverem aula de química, ele vai explicar direitinho o que é o pH. Mas o pH é a acidez do alimento. Quanto menor o pH, mais ácido o alimento é, tá? E aí, os alimentos de acidez mais baixa, né, as bactérias, elas preferem o pH neutro, que é o pH que nem é ácido, nem é básico, certo? pH neutro. Dessa forma, em alimentos de baixa acidez, que são alimentos com pH menor do que 4,5, são alimentos que são alimentos de baixa acidez, que são alimentos com pH maior que 4,5, ou seja, pH 5, 6, 7, são os alimentos mais sujeitos à multiplicação bacteriana, por espécies patogênicas, espécies deteriorantes, que formam esporos ou não, que eu vou explicar o que são esporos, aeróbias, ou seja, que precisam de oxigênio, anaeróbias, que não precisam, mesófilos, que se multiplicam em temperatura ambiente, ou termófilos, que se multiplicam em altas temperaturas. Então, os alimentos menos ácidos, de baixa acidez, são os alimentos mais sujeitos à multiplicação bacteriana, tá? Os alimentos ácidos, que têm um pH entre 4 e 4,5, nessa faixa de acidez, ocorre mais o crescimento de leveduras e bolores. Vocês sabem o que são leveduras e bolores? Eu não sei. São os fungos, tá, pessoal? São fungos. Então, os fungos, eles são de 2 tipos. Nós temos na verdade, 3 tipos, tá? Nós temos os fungos, que são as leveduras, que são, por exemplo, o fungo que faz aquele mofinho do queijo, que faz o pão crescer, tá? Nós temos os bolores, que é aquele fungo que dá um bolor no pão, quando o pão mofa, ou no mamão, geralmente, é muito comum a gente ver na casca do mamão uma rodelinha assim preta, aquilo é um bolor, tá? E tem os fungos de corpos de frutificação, que é o shiitake, o shimeji, o champignon, certo? Então,
Entenderam o que são o que é bolor e levedura? Sim. Então, no pH, nos alimentos ácidos se desenvolvem mais bolores, leveduras e algumas bactérias, tá? Principalmente as bactérias láticas, as bactérias do leite, e algumas espécies de bacilos, que são bactérias num formato de comprimido, tá bem? Já nos alimentos muito ácidos, com pH abaixo de 0, o desenvolvimento microbiano fica restrito quase que exclusivamente a bolores e leveduras, tá? É raro o desenvolvimento de bactérias. E aí, quando a gente tem o desenvolvimento de bactérias, são as bactérias do leite ou as bactérias acéticas, que são as bactérias que, por exemplo, transformam um vinho no vinagre, tá? Essa imagem aqui mostra mais ou menos quais são os alimentos qual o pH dos alimentos, e a partir daí a gente pode ver quais são mais sujeitos à contaminação, né? Então, por exemplo, as carnes, os legumes, as nozes e os peixes têm um pH entre 6 e 7, tá? Um pH próximo à neutralidade. São alimentos que são bastante sujeitos à contaminação. Já os pães, o álcool, o refrigerante, o açúcar são alimentos ácidos, que têm um menor desenvolvimento de micro-organismos, tá? E existem os alimentos alcalinos fortes, como as algas, os melões, melancias, pimentas, os aspargos, que são bactérias também que têm um menor desenvolvimento, que são alimentos que têm também um menor desenvolvimento bacteriano. Por quê? Porque a maioria dos micro-organismos vão preferir essa faixa de pH aqui, que é o pH neutro, que não é nem o pH ácido, nem o pH alcalino. Ok? Ok. Tudo bem. Então, alimentos como frutas, vinagres, vinhos, têm um pH abaixo do ponto no qual as bactérias crescem normalmente. Por isso, tem uma boa qualidade microbiológica. Tá certo? Bem, quais os efeitos adversos que o pH apresenta? Por que o pH, quando ele está baixo, ou alto, inadequado, por que as bactérias não conseguem se desenvolver? Primeiro, porque ele acaba interferindo no funcionamento das enzimas desses micro-organismos. E ele também atrapalha o transporte de nutrientes para dentro da célula, tá bem? Então, em um pH desfavorável, pH longe da neutralidade, os micro-organismos demoram mais a crescer, ok? Além disso, durante o crescimento, produtos metabólicos são formados. Então, ácidos ou alcalinos, dependendo do substrato, dos micro-organismos, são envolvidos no tempo de crescimento. E assim, a gente tem uma reação inicial de muitos micro-organismos, a produção de ácidos pela quebra de carboidratos. E aí acaba que o meio vai acidificando, e isso vai retardando o crescimento dos micro-organismos, tá? A alteração de pH pela produção de ácidos é utilizada na indústria de alimentos fermentados, por exemplo. Então, como que a gente iogurte, ele tem uma vida útil superior a um leite, por exemplo. Por quê? Porque ali houve a ação de bactérias láticas que consumiram o açúcar presente naquele leite e, como consequência, elas produziram ácido lático. Esse ácido lático diminui o pH do alimento e, assim, ele tem uma vida útil, um prazo de validade maior, tá bem? Aqui, por exemplo, a gente tem uma tabela de pH de algumas substâncias. Então, por exemplo,
O suco de limão tem pH 2,4. O refrigerante, tipo Coca-Cola, 2,5. O vinagre, 2,9. A cerveja, 4,5. O chá, 5,5. O leite, 6,5. A água, 7. Então, a água é o alimento mais neutro que tem, né? Não é nem ácido nem básico, ok? O sangue tem um pH entre 7,34 e 7,45. Vejam que aqui, entre próximo a 7, estão os locais, né? O leite, a carne, que é onde mais se desenvolvem os micro-organismos, tá certo? Dúvidas em relação ao pH, pessoal? Não, professora. Tá bem. O segundo fator intrínseco que nós vamos ver é a atividade de água, tá? Primeiro eu preciso lembrá-los que os micro-organismos, assim como nós, eles precisam de água para se multiplicar, tá bem? E assim, a gente pode, por exemplo, aumentar a vida útil do produto ou deixar aquele alimento inviável ou impróprio para o desenvolvimento dos micro-organismos por meio da redução da atividade de água. O que é a atividade de água, pessoal? A atividade de água é a quantidade de água livre no alimento. O que é essa água livre? É a água que não está ligada a nenhuma outra molécula, que não está fazendo pontos de hidrogênio, é a água que não está agindo junto com o substrato. É a água livre, tá? Então, se a gente desidrata um alimento, por exemplo, a gente diminui essa atividade de água, a gente diminui a água livre. E a preservação por desidratação é uma prática usada desde a antiguidade, tá? Outra prática é o congelamento do produto, porque quando a gente congela, a gente forma pontes de hidrogênio, a água sai do estado livre, líquido, para o estado sólido, e o micro-organismo não consegue acessar essa água. E aí, com a água indisponível, o micro-organismo não consegue exercer as suas funções metabólicas, tá bom? Oi, Reginaldo, boa noite. Bem, a atividade de água, ela pode ser alterada, então, pela adição de sal, açúcar ou glicerol, que é um tipo de álcool, pela desidratação do alimento, ou seja, a gente pega uma banana, transforma em banana desidratada, a gente pega o leite, transforma esse leite em leite em pó. Então, esses processos, eles também diminuem a atividade de água, e, consequentemente, aumentam o prazo de validade, o prazo de vida útil, ou atrapalham o desenvolvimento de micro-organismos no alimento. E também a atividade de água, ela pode ser diminuída através do congelamento, ok? Cada micro-organismo vai ter um valor ótimo de atividade de água para sua multiplicação. Então, as bactérias, elas requerem uma atividade de água mais alta que os fungos. Os fungos deteriorantes, eles podem deteriorar o alimento em atividade de água de até 0,8, e a atividade de água menor ou igual a 0,6, ela não permite o desenvolvimento de micro-organismos. Ah, pessoal, só o detalhe. A atividade de água, da água, é 1. É como se esse 1 quer dizer mais ou menos assim, que 100% da água está livre para o micro-organismo utilizar, tá? Então, quanto menor que 1 for o valor da atividade de água, menor a probabilidade de um micro-organismo conseguir se desenvolver. Eu coloquei uma figura aqui que mostra, essa tabela que mostra a atividade de água de alguns alimentos. Então, por exemplo, as frutas e vegetais têm atividade de água maior que 0,97. Os frutos do mar e o frango, maior que 0,98. A carne fresca, maior que 0,95. O ovo, maior que 0,97.
o pão de forma entre 0,95 e 0,96, certo? E assim vai. O queijo, 0,91 a 1. Já o queijo parmesão, o queijo parmesão, ele é um queijo salgado, adicionado de sal. Então, a atividade de água dele diminui, tá vendo? 0,68 a 0,76. A mesma coisa a carne curada. A carne curada é a carne salgada, tipo a carne de sol, a carne de charque. Então, a carne fresca, 0,95. A carne curada, ela já tem uma atividade de água menor, certo? E aí, veja, por exemplo, as frutas secas, né? A desidratação, como diminui aqui, 0,51 atividade de água. Ou a adição de açúcar, olha a geleia, 0,75 atividade de água. Então, você sai de uma fruta fresca com atividade de água de 0,97, adiciona açúcar e chega a uma geleia com atividade de água de 0,75 a 0,8. E aí, quando a gente olha a atividade de água de alguns alimentos, a gente consegue prever quais são os micro-organismos que podem se desenvolver ali. Vejam, o Clostridium, as Pseudomonas, Escherichia coli, Clostridium botulium, que são micro-organismos patogênicos, todos eles se desenvolvem aqui, ó, exigem, né, uma atividade de água de 0,94 a 0,97. Staphylococcus aureus se desenvolve em 0,86, tá? As bactérias deteriorantes, 0,9, 0,88. E aí a gente vê que as leveduras e os bolores, eles são menos exigentes em relação à atividade de água, tá vendo? 0,61. Isso mostra que o mel, por exemplo, as frutas secas, o caramelo, os cereais, eles estão mais sujeitos à contaminação por micro-organismos deteriorantes, bolores e leveduras, do que por bactérias. Entenderam isso? Sim, professora. Posso seguir, então? Tudo bem. Continuando falando sobre os fatores intrínsecos, que são os fatores próprios do alimento, os fatores internos, outro fator intrínseco que favorece a multiplicação dos micro-organismos é o conteúdo de nutrientes, tá? Então, para que haja multiplicação de micro-organismos, esse micro-organismo precisa de água, energia, nitrogênio, ou seja, proteínas, vitaminas, sais minerais e lipídios, que são as gorduras, tá bem? Até aqui, tudo que a gente falou, de certa forma, o homem pode controlar para evitar a multiplicação dos micro-organismos. VOF. Vamos, gente, me ajuda a dar aula. VOF. Como é que é, professora? Eu não entendi a pergunta. Eu falei que até aqui, eu falei do quê? Eu falei do pH, eu falei da atividade de água, e agora eu estou falando do conteúdo de nutrientes. E aí eu falei que até aqui, ou seja, a atividade de água e o pH são fatores que o homem, né, o ser humano, ele pode, de certa forma, manipular para diminuir o risco de contaminação do alimento, certo? Certo. Na atividade de água, eu posso adicionar sal, eu posso desidratar, né? No pH, eu posso colocar uma bactéria para produzir ácido, eu posso adicionar um ácido num alimento, não é? Adicionar vinagre, adicionar limão, enfim. Concordam? Sim, sim. Em relação ao conteúdo de nutrientes, o homem pode fazer alguma coisa? O que vocês acham? Eu acho que pode. Não, Patrícia, não pode.
Porque o alimento, ele é fonte de nutriente de qualquer forma. Então, o homem não consegue alterar essa quantidade de nutrientes visando evitar a multiplicação das bactérias, entendeu? Porque o nutriente está lá no alimento. Então, esse não é um fator que ele é manipulável com esse objetivo, entende? Agora sim, desculpa. Então, a atividade de água a gente consegue manipular, a acidez a gente consegue manipular, mas o conteúdo de nutrientes não. Por quê? Porque esses nutrientes, eles são interessantes para o homem também. Então, a gente não vai diminuir a quantidade de nutrientes num alimento para aumentar o prazo de validade dele. Não faz sentido, certo? A gente não consegue manipular Professora, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Eu cheguei atrasado na aula, mas e os alimentos que são fabricados em indústrias? Esses não modifica essa questão que você está falando do nutriente? Independente de onde o alimento é fabricado, ele continua sendo fonte de nutriente. Mesmo acrescentando alguns outros produtos ali, ele fica com a mesma nutriente? Ele não perde? Não. Mesmo se eu acrescentar aditivos, mesmo se eu aquecer, se eu resfriar, o alimento, ele continua sendo fonte de nutrientes, então ele continua sendo interessante para o micro-organismo. A não ser, por exemplo, que eu adicione açúcar. Aí eu não estou mexendo nos nutrientes, eu estou mexendo também na atividade de água. Entendeu? Professor, entendi sim agora, entendi. Bacana, entendi. Beleza. Mas muito boa a sua pergunta. Então, esse fator intrínseco, ele não é um fator intrínseco que a gente consegue manipular, tá bem? Agora, a gente já falou dos fatores intrínsecos, que são pH, atividade de água e conteúdo de micronutrientes. Agora, a gente vai começar a falar dos fatores extrínsecos, que são os fatores externos, os fatores do ambiente, tá? Então, os fatores intrínsecos são os fatores externos aos alimentos, que interferem na capacidade de crescimento microbiano. Esses fatores extrínsecos são a temperatura, a umidade relativa e a atmosfera envolvendo o alimento. A gente vai falar sobre cada um deles devagarinho. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem me perguntar, tá bom? Bem, em relação à atmosfera, a atmosfera presente, ela define. Quando a gente fala em atmosfera, a gente fala no conjunto de gases presentes no ambiente. Seja esse ambiente aqui, onde a gente está, ou ambiente, por exemplo, uma embalagem, tá? Ambiente, por exemplo, uma embalagem a vácuo. Todo esse ambiente em que o alimento está respirando, digamos assim, é uma atmosfera diferente, tá? Para o micro-organismo... Oi. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, alguma frutas ou verduras cultivadas em ambiente fechado, como estufa, e ela sendo, produzida na área aberta, né, como canteiro feito assim, área aberta. Tem uma diferença aí nessa pergunta da senhora que a senhora fez? Sim, pode haver diferença, porque, por exemplo, quando se coloca o alimento em uma estufa, pode ser que nessa estufa você tenha uma outra concentração de gases. E essa concentração de gases, por exemplo, você pode ter a adição de gás carbônico. O gás carbônico, ele reduz o crescimento, o desenvolvimento dos micro-organismos, tá? Então, é um exemplo, sim, pode haver uma atmosfera modificada nessa estufa, tá bem? Ah, sim, tranquilo, entendi. Em relação à atmosfera, nós temos, então, os micro-organismos aeróbios, os anaeróbios facultativos e os microaerófilos. Ave Maria, professora, quanto nome feio, o que é isso?
Vamos lá. Os aeróbios, ou aeróbicos, são os micro-organismos que precisam de oxigênio para se desenvolver, tá? Então, a maioria dos micro-organismos patogênicos, ou seja, dos micro-organismos que causam doenças, eles são aeróbicos. Os anaeróbicos são os micro-organismos que não precisam de, ou que não se desenvolvem na presença de oxigênio, que se desenvolvem num ambiente sem oxigênio, são os anaeróbicos. Então, por exemplo, o Clostridium é uma bactéria que ela é anaeróbica. Os aeróbios facultativos, eles cortam para os dois lados. Eles se desenvolvem tanto na presença de oxigênio, como na ausência de oxigênio, tá? Então, se tiver oxigênio, eles se desenvolvem, se não tiver, eles se transformam em micro-organismos anaeróbicos, ok? E os microaerófilos são micro-organismos que se desenvolvem, mesmo se tiver só um pouquinho de oxigênio ali naquele ambiente, certo? Então, uma das formas de se controlar o desenvolvimento de micro-organismos é por meio da modificação da atmosfera ou dos gases em que aquele alimento se encontra, tá bem? Por exemplo, o CO2 é um gás utilizado para retardar a deterioração de alimentos, como frutas e carnes, como é Reginaldo, né? Professora, sou eu mesmo. Como o Reginaldo falou da estufa de frutas, tá? A maioria das bactérias, bolores e leveduras são inibidas, mas não destruídas, em uma atmosfera contendo de 5 a 50% de CO2. Uma concentração de 10% de CO2 reduz em até 50% a contagem total de micro-organismos. Ou seja, se em um ambiente eu teria 100 bactérias, se eu adicionar naquele ambiente 10% de CO2, eu consigo reduzir para metade essa contagem total de micro-organismos. Então, ao invés de ter 100, eu vou ter 50. Entenderam? Imagina se você adiciona 20%, 15% e assim por diante. Você consegue controlar bem quais os micro-organismos que se desenvolvem ali, tá? O CO2, ele é muito eficiente para micro-organismos psicotróficos, que são os micro-organismos que se desenvolvem mesmo em temperatura, que se desenvolvem em baixas temperaturas. Por isso que, às vezes, a indústria, ela adiciona o CO2 em uma embalagem e coloca esse alimento na geladeira. Assim, você consegue estender a validade do produto por mais tempo, ok? Professora? Oi. Só para me entender, essas embalagens de legumes que a gente compra em mercados, que já vem pré-cozido, por exemplo, pré-cozido, ou batata, aquelas batatas que a gente já compra, ali tem uma adição desse gás aí que você está falando, né? Que é o CO2, né? Não necessariamente. Não pode ser que tenha, pode ser que não tenha. A maioria dos produtos que a gente compra tem são produtos, por exemplo, se a gente compra uma lasanha pronta, ou um palmito, um milho, né, uma lata de milho, aqueles produtos passam por um outro processamento, que é um processamento de pasteurização, que é um tratamento com calor e depois é colocado na embalagem, entende? Então, sim, não necessariamente é o CO2. O CO2 é mais utilizado para fruta e carne. Sim. Para alimento in natura. Os alimentos industrializados acaba sendo mais barato para a indústria fazer um tratamento térmico, que é o próximo fator extrínseco que a gente vai ver, que é a temperatura, tá? Em relação à temperatura, os alimentos, eles podem ser classificados como psicotróficos,
mesófilos e termófilos, tá? Os psicotróficos são que se desenvolvem em temperaturas frias. Eu sempre lembro de piscina ou de peixe, sei lá. Psicotrófico é o que se desenvolve nas temperaturas mais baixas. Então, eles são capazes de se desenvolver numa temperatura de 0 a 5 graus. Tem uma temperatura máxima de 35 e uma temperatura ótima entre 20 e 30 graus, tá? Os mesófilos, eles se desenvolvem em temperaturas medianas, na temperatura ambiente. Tem uma temperatura ótima entre 30 e 40 graus, tá? Uma temperatura máxima de 40 a 50 e uma mínima de 5 a 25 graus Celsius. Já os termófilos é só lembrar de termo, né? Térmico, coisa muito quente. Os termófilos, eles se desenvolvem uma temperatura ótima de 45 a 65 graus, uma temperatura máxima de 60 a 90 graus, uma temperatura mínima de 35 a 45 graus, tá? O que eu tenho de informação importante para dar para vocês? A maioria das espécies patogênicas, ou seja, das espécies que causam doenças, são espécies mesófilas, ou seja, que se desenvolvem em temperaturas medianas, na temperatura ambiente. Por isso que a gente sempre fala, querido, depois do almoço, guarda, não deixa a comida em cima do fogão, guarda na geladeira. Se você for comer um cachorro-quente na rua, um salgadinho, um lanche, sei lá, um sanduíche, um negócio, uma pizza, garanta que você está comendo um alimento ou quente, que foi bem aquecido, ou resfriado. Se tiver em temperatura ambiente, não come. Por quê? Porque a maioria dos micro-organismos que causam doenças são mesófilos, ou seja, se desenvolvem na temperatura ambiente, na temperatura normal em que a gente está, tá? Os micro-organismos psicotróficos, os principais são as pseudomonas, alcalígenes e lactobacilos, que são agentes deteriorantes. A gente chama esses agentes deteriorantes, eles têm como característica a produção de ácidos. Por isso que, geralmente, quando as coisas estão deterioradas, a gente fala que azedou. Vocês já falaram isso? Ih, azedou. Fica com cheiro estranho, fica com gosto alterado. Por quê? Porque esses micro-organismos psicotróficos se desenvolveram e deixaram aquele alimento mais ácido ou alteraram a cor e o sabor, tá? Já os micro-organismos termófilos, eles somente são termófilos algumas espécies de bacilos e clostridium. O que eu tenho que prestar atenção aqui? Que a maioria dos micro-organismos são patogênicos. Por isso, a gente deve sempre prestar atenção em relação à temperatura que a gente vai submeter ou que a gente vai manter aquele alimento. Se é um alimento quente, que deve ser cozido, a gente tem que cozinhar bem e mantê-lo quente até comer. Se é um alimento resfriado, se é um queijo, se é um leite, um iogurte, a gente tem que manter esse alimento refrigerado e consumi-lo frio. O que não pode fazer? É ir no cachorro-quente que está lá com queijo, a salsicha em cima do carrinho lá em temperatura ambiente, e aí na hora que você chega, o cara só abre o pão, coloca a salsicha e põe o molho por cima. Por quê? Porque se tiver uma bactéria ali em cima daquela salsicha, em cima daquele queijo, estando em temperatura ambiente, essa bactéria ela encontra uma condição favorável a se multiplicar, porque ela é uma bactéria mesófila, e aí o risco de ter uma contaminação do alimento é maior. Entenderam? Entendi, professora. Professora, uma pergunta. Diga. Por exemplo, só para me entender, todas as bactérias, então, que contém no alimento, entendeu? Tem alguma bactéria que ela pode,
por exemplo, que esteja no alimento, que uma dessas bactérias come as outras, tipo assim, que dá uma melhorada nas outras ou não? Ou não existe isso no alimento? Existe. Existem alguns micro-organismos que eles inibem o crescimento de outros. Então, nem todo micro-organismo é ruim. Como eu comecei a aula falando, existem micro-organismos que são bons. Por exemplo, a gente tem o micro-organismo que transforma o leite em queijo, que transforma a uva, o suco de uva, em vinho, né? Então, são micro-organismos benéficos. Além disso, existem outros micro-organismos, por exemplo, que eles, vamos supor, no exterior é muito comum eles fazerem isso. Por exemplo, colocar na ração das galinhas alguns micro-organismos que vão concorrer com o desenvolvimento da salmonela, que é uma doença, né, um micro-organismo que geralmente vive no intestino das galinhas. Para quê? Para causar uma concorrência entre essas duas espécies e diminuir a contaminação da galinha por salmonela. É uma forma, entende? De se utilizar os micro-organismos como um agente extrínseco, né, ou intrínseco, se ele estiver no próprio alimento, para concorrer com esse micro-organismo indesejável. Tá bem? Entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa, professora. Por exemplo, a gente vai no mercado comprar, tipo, presunto, ou mortandela, ou queijo. Aí, muitas das vezes, você vê que, tipo assim, algumas vezes tá bem branquinho, tem hora que tá um pouco meio roxo, ou meio assim escuro. Entendeu? Ali, aquele produto já foi contaminado, então, com uma dessas bactérias. Sim. Né? Se eu pegar esse alimento e botar ele no congelador, entendeu? Essa bactéria, ela morre colocando no congelador? Geralmente ela não morre, ela é só inativada, tá? E aí, se você comer ele frio, você vai comer a bactéria inativada, não tem problema. Agora, se você pôs na geladeira, depois deixou em temperatura ambiente, comeu, aí pode ser que essa bactéria volte a ficar ativa, e aí cause doença. Mas aí, Reginaldo, você fez uma ótima pergunta, porque eu preciso esclarecer para vocês que os micro-organismos que são deteriorantes, ou seja, que causam alterações que a gente consegue perceber, eles não são patogênicos. O que eu quero dizer com isso? O micro-organismo que causa doença, infelizmente, ele não causa nenhuma alteração no alimento que a gente consiga saber que aquele alimento está contaminado. Entendeu? Entendi. Se o alimento está deteriorado, se ele está estragado, se ele está podre, se ele está com fungo, se ele está com cheiro ruim, se teve modificação de cor, de textura, etc., aquele produto ele está impróprio para o consumo porque ele tem características que não vão agradar. Ele está mais ácido, ele está feio, ele está mole. Mas se você comer ele deteriorado, 90% das vezes, você não vai ficar doente, você não vai ter nenhuma reação. A gente não come porque é feio, mas não faria tão mal. O que faz muito mal? A gente não vê. As alterações que são causadas pelos micro-organismos que causam doenças, elas são invisíveis ao olho nu. Por isso que é tão comum a gente passar mal por causa de um alimento mal manipulado, e por isso que é tão perigoso a gente manipular alimentos sem responsabilidade, sem os devidos cuidados, sem as boas práticas, que é o que a gente vai falar na aula que vem. Por quê? Porque as alterações que colocam em risco a saúde do consumidor, vocês sabiam disso? Sim, professora. As alterações que colocam em risco
a saúde do consumidor, o alimento que causa doença, ele não vai ter nenhuma alteração perceptível, infelizmente. Porque se ele tivesse, a gente simplesmente não comeria, certo? E aí a gente não passaria mal de comer alguma coisa que fez mal. A gente não pegaria uma virose, uma infecção, uma intoxicação alimentar. Quando a gente pega uma infecção, uma intoxicação alimentar, a gente consumiu algum alimento que não estava visivelmente alterado. Entenderam o que eu quis dizer? Entendi, professora. Todo mundo entendeu? Sim, professora. Professora, Por isso que é tão perigoso. E por isso que a gente tem que ser muito responsável na manipulação de alimentos. Por isso que a gente tem que estar atento a alguns sinais que a gente vai falar na aula que vem, de que se o alimento pode estar contaminado, certo? Por isso que a gente precisa... Por isso que vocês têm essa disciplina. Porque senão a gente só ia falar, não, olha só, se o alimento tiver com indícios, com cara de estragado, ele está estragado. Então ele vai fazer mal. Mas não, infelizmente, os alimentos que deixam a gente doente, eles não têm nenhum sinal de que eles estão contaminados. Não tem como a gente saber olhando. Não tem como saber provando nem cheirando. Ele simplesmente está. Certo? professora, Oi. deixa eu voltar ali no queijo, que parece que a senhora falou assim, que se o queijo tiver na temperatura ambiente, ele tiver já com a bactéria, e aí eu estou lá com a salsicha quente, aí eu boto o queijo no pão e tal, depois venho com a salsicha, aí a bactéria pode se multiplicar, pode alterar, alguma coisa assim? Depende. Vamos contextualizar. Se você estava lá com queijo e tiver uma bactéria no queijo, e esse queijo ficou ali 1 hora em temperatura ambiente, essa 1 hora foi tempo para essa uma bactéria virar 1 milhão. 1 milhão não, mas muitas mil bactérias, certo? Entendi. Ok. Eu pensei que ela botando a salsicha... Se eu pegar esse queijo, que está com essas tantas mil bactérias, colocar no pão e colocar um molho de cachorro-quente por cima, se o molho estiver muito quente, acima de 70 graus, eu consigo matar essa bactéria. Só que, geralmente, esse molho não está tão quente assim. Ele está ali em torno de 40, 45, concorda? Quando a gente pega um cachorro-quente, ele não está fumaçando, queimando nossa boca, a ponto da gente ter que esperar esfriar, né? Então, como não está tão quente, ainda ficou aqui na faixa de temperatura dos mesófilos, concorda? Então, entendi. essa temperatura não foi suficiente para matar a bactéria que estava presente ali no queijo. E aí, qual foi o problema? Onde que estava o erro? Foi em deixar o queijo em temperatura ambiente. Se o queijo tivesse na geladeira, você concorda que aqui, nessa temperatura de geladeira aqui, até 10 graus, os micro-organismos mesófilos, que são os patogênicos, não se desenvolvem, não se multiplicam? Sim. Se o queijo tivesse na geladeira, quando o cliente chegasse, o manipulador fosse lá, abrisse o pão, pegasse o queijo da geladeira, colocasse no pão, colocasse o molho, que teria sido previamente preparado, previamente fervido, estava aquecido, aqui numa temperatura acima de 70 graus, quando ele colocasse no pão, aí eu não teria uma multiplicação, eu poderia até ter uma multiplicação, mas não uma multiplicação em um tamanho suficiente para causar uma doença. Conseguiu entender? Entendi. É porque são muito sutis essas questões, mas eu estou gostando muito das perguntas de vocês. O que vocês, na aula que vem, tem uma figura que eu adoro. Ah, por falar nisso, a gente tem aula semana que vem ou agora só em janeiro? Deixa eu ver aqui. Semana que vem eu estou viajando.
semana que vem já é dia 23, né? É. Ah, pessoal, então a gente só se vê ano que vem, olha só. Que bom, né? Que bom, né? Ah, mas então eu vou mostrar para vocês uma figura que eu quero mostrar, que explica direitinho essa questão, tá? Me lembra. Professora, antes de você mudar aí essa negócio aí, dentro desse quadro que você está mostrando aqui para nós aqui, tirar uma dúvida aqui. Eu gosto muito dessa área de culinária, né? Então eu preciso de ficar bem atento. Por exemplo, na geladeira, um pote aberto, entendeu? Sem tampa, entendeu? Dependendo da onde que ele está dentro da geladeira, ali pode pegar algum tipo de bactéria, ele estando dentro da geladeira? Pode. Pode, se ele né? está aberto, se ele Qual é está o em nome dado dessa contato. bactéria? Oi? Qual é o nome dado dessa bactéria? Depende. Como assim depende? Esse é um assunto que a gente vai ter na próxima aula, mas eu vou te explicar rapidamente. Olha só, existe uma coisa chamada contaminação cruzada. O que é a contaminação cruzada? É quando você leva a contaminação de um alimento X para um alimento Y. Então, vou te dar um exemplo. Um frango cru, ele é fonte de salmonela, que é uma bactéria patogênica que causa uma série de reações gastrointestinais, tá bom? Frango. Verdade. Uma maçã ou um tomate cru não tem salmonela, porque a salmonela ela vive na carne do frango, certo? Correto. Agora, se eu deixo no mesmo prato, digamos assim, ou no mesmo andar da geladeira, ou até o frango em cima e a maçã embaixo, mas eu deixo esse frango lá, e fora de um pote, ou num pote aberto, esse frango, a água do frango pode escorrer, pode cair em cima do tomate, pode cair em cima da maçã. Esse tomate e essa maçã, eles vão ser consumidos in natura, eu não vou cozinhar, na maioria das vezes. Eu acabei transferindo uma bactéria do frango para um outro alimento. Isso é uma contaminação cruzada. Certo? Entendi, professor, certo. Essa bactéria, ela pode ser uma bactéria mesófila que estava ali sobrevivendo, porque ela sobrevive aqui, ela pode não se multiplicar, mas ela sobrevive, certo? E aí eu posso tirar esse tomate, se eu não higienizar ele direito, ou se ele já tiver sido previamente higienizado e eu consumir, eu posso estar me contaminando por uma bactéria que não é para estar ali naquele alimento, entendeu? Entendi, professora. Ok. Só para finalizar, aqui em relação à temperatura, a parte de temperatura, existem os bolores, que eles vão se multiplicar eles se multiplicam numa faixa mais ampla de temperatura e crescem mesmo na temperatura de refrigeração. Então, sabe quando a gente abre o molho de tomate, depois de uns 3, 4 dias, a gente vê aquela formação de um fungo no molho de tomate? Sim, muito um bolor, tá? E existem leveduras que crescem na temperatura dos psicotróficos e dos mesófilos. Então, por exemplo, às vezes a gente põe, o fermento de pão, o fermento levain ou o kefir, enfim, a gente não pode deixar ele na geladeira e só alimentando esse fermento com água e açúcar. Já ouviram falar disso? Não, professora, porque aqui em casa, eu mais a minha esposa, nós fabricamos kefir, entendeu? E eu deixo na geladeira. Então, você deixa na geladeira. Isso. O kefir, ele é psicotrófico. Ele se desenvolve mesmo na geladeira. Então, é um exemplo de alimento, de micro-organismo psicotrófico que eu estou dando para vocês. Certo? Entendi. Professora. Oi. O extrato de tomate, às vezes, quando a gente não vai usar muito tempo, e para não criar aquele negócio em cima, eu coloco óleo em cima, ele dura mais tempo, entendeu? Muito bem.
Por quê? Porque quando você coloca o óleo, você está diminuindo o contato do alimento com o ambiente ou com o oxigênio, certo? Ou está atrapalhando ali o acesso da bactéria, do bolor ali ao nutriente que ela precisa, e assim você consegue deixar o molho de tomate ter um prazo de validade, faz com que o molho de tomate tenha um prazo de validade maior. Outra coisa que a gente pode fazer, que eu faço aqui em casa, é congelar. Porque aí, quando você congela, você deixa numa temperatura abaixo da que os bolores se desenvolvem. Você coloca a menos 15, menos 10 graus. E aí você consegue estender a vida útil do produto. Você pode utilizá-lo por mais tempo. Certo? Mas no caso do extrato de tomate, normalmente também, quase tudo que se vai fazer é fervura, né? Colocar em panela de pressão ou ferver bastante. Então, no caso, ele não contamina muito, né? Não contamina muito, mas deteriora. Se você tiver, por exemplo, a formação de um bolor ali, você torna aquele produto impróprio, você acaba perdendo ele, entendeu? Certo. Então, mesmo que não cause doença, você perde a sua matéria-prima. Deu para entender? Entendi. Ok. Bem, o último dos fatores externos ou extrínsecos que a gente vai falar é da umidade relativa. O que é a umidade relativa? É a relação entre a umidade do ambiente e a atividade de água, tá? O alimento, ele tende a se equilibrar com a atmosfera. Então, o cálculo da umidade relativa é a atividade de água vezes 100. Se o alimento ele está em uma umidade relativa maior que a atividade de água dele, ele absorve a água do ambiente e aumenta a atividade de água do alimento. Já se o alimento está numa umidade relativa menor do que a atividade de água, ele perde umidade pro ambiente, certo? Doutora, só para entender. Você Quando está eu estou falando. falando de umidade aqui, eu estou falando de umidade mesmo. Brasília é seco. Quando está chovendo é úmido. Certo? Certo. Vou dar um exemplo para vocês. Em Brasília é muito seco, né? Se é muito seco, se o alimento é mais úmido, ele perde umidade para o ambiente, certo? Se a atividade de água é maior do que a umidade, o alimento perde umidade para o ambiente, não é isso? Estão acompanhando? Professora, só para me entender. Você está falando em a questão da quantidade de água que tem no nenhum como é que fala? Nenhum produto, né? Nenhum alimento. A atividade de água é a quantidade de água livre no alimento. A umidade relativa é a umidade do tempo, do ambiente. Então, por exemplo, Brasília, quando a gente fala, a umidade relativa do ar é em torno de 15%. Varia de 15% a 40%. Quando a gente vê no DFTV, a moça do tempo falando, é dessa umidade relativa que eu estou falando aqui. E aí, o que eu quero dizer é que o alimento e a umidade do ambiente em que ele está, eles se equilibram. Como assim? Se o alimento está num ambiente em que a atividade de água, ou seja, a água que tem naquele alimento, é maior do que a umidade relativa, esse alimento perde essa água para o ambiente. Então, ele fica mais... Agora eu estou entendendo agora. Se o alimento está num ambiente em que a umidade do alimento é maior do que a umidade
em que a umidade relativa é maior do que a atividade de água, ele absorve a água do alimento. Ele absorve a umidade do ambiente e aumenta a atividade de água do alimento. Eu vou dar um exemplo para vocês vão entender perfeitamente o que eu estou falando, eu acredito. Diga, professor, o que você está querendo dizer? Minha família mora em Recife, tá? Lá é muito úmido, concorda? Recife, Rio de Janeiro, esses locais perto de praia, geralmente são locais muito úmidos, tem muita umidade, tá bom? Lá, quando eu ia de férias para lá, quando as minhas primas abriam, por exemplo, um pacote de bolacha, de biscoito, de creme cracker, de biscoito passatempo, de biscoito recheado, etc. e tal, nossa, era uma loucura para conservar. Se a gente não comesse o pacote inteirinho na hora, né? Elas tinham que pegar essa embalagem e fechava, e colocava o plástico, e passava um durex, e colocava dentro de um vidro, e tampava. E eu falava, gente, mas por que vocês fazem isso? Aí elas, não, porque senão fica mole o biscoito. E aí eu não entendia. E um dia eu esqueci, eu comi o biscoito, tipo, de manhã, esqueci ele assim em cima da mesa. Quando eu fui lanchar no final da tarde, ele estava mole, super úmido. Por quê? Porque o ambiente lá é muito úmido. Então, o biscoito, o alimento, absorveu essa umidade do ambiente e ficou mole, certo? Em Brasília é muito seco. Isso. A gente não tem essa preocupação, essa neurose. O biscoito pode até ficar mole, mas não fica no mesmo dia. Você tem que deixar ele dias, certo? Aí fica mole. Sim. Pelo contrário, o pão, ele endurece rapidinho. Por quê? Porque ele perde umidade para o ambiente, porque em Brasília é muito seco. Então, em Recife, a gente tem essa realidade aqui, em que a umidade é maior do que a atividade de água, e o alimento absorve essa umidade. Em Brasília, a gente tem essa outra realidade aqui, em que a umidade relativa do ar é menor do que a quantidade de água do alimento, e o alimento ele tende a perder a umidade, ficando ressecado. Entenderam? Professor, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu vendia frutas há muito tempo, há muitos anos, aí eu vendia frutas na rua, entendeu? E sempre eu tinha que estar com a garrafa de água molhando, entendeu? Sim. A minha fruta, entendeu? Porque senão, no final da tarde, ela estava toda tudo seca, entendeu? Não dava para vender um produto daquele jeito. Então, o que a senhora está falando aí é verdade, entendeu? Então, assim, antes que era uva, maçã, goiaba, entendeu? Ainda frutas ainda mais delicadas ainda, que tinha que estar sempre molhando. Então, eu andava com a garrafa de água, jogando em cima dela, assim, para ela ficar sempre úmida, para que ela não perdesse. Se você observar, no dia em que está mais chuvoso, você não devia precisar molhar tanto. Não molhava tanto, porque, tipo assim, acho que tudo que você falou aí, eu acho que a própria, ali, o alimento ali, a fruta ali, entendeu? Ela ficava bonita, não precisava nem de molhar. Entendeu? Quando o tempo estava assim, bem chuvoso, assim, mas quando estava naquele dia seco mesmo, eu tinha que molhar toda hora. Exatamente, é exatamente isso. Perfeito o seu exemplo. Ok? Ok. Pessoal, até aqui tudo bem? Sim, professora. Ao final da apresentação, que eu deixei para vocês lá no Google Classroom, eu vou mostrar onde está, tem esse questionário aqui, tá bom? É por meio desse questionário que a gente vai avaliar a presença e vai ser a avaliação de vocês na aula de hoje, tá bem? Eu vou mostrar para vocês aqui onde que está a aula e como que a gente faz, tá bom? Vocês vão entrar, vocês vão apertar nos 3 pontinhos, vão entrar na sala de aula de vocês, ok? No Google Classroom, vão entrar na sala de aula de vocês, tá certo?
É mais fácil vocês irem direto aqui, ou vai estar aqui, que é a última coisa que os professores postaram, tá? Ou vai estar aqui em atividades. Aí vocês vão na semana em que a gente está e vai ter aqui a atividade que eu postei. Cadê? Aqui, ó, Mariana. Tá vendo? O que eu postei aqui para vocês? Boa noite, querido. Hoje, queridos, nossa aula será sobre fatores intrínsecos e extrínsecos que interferem no crescimento microbiano. O material se encontra em anexo. Ao final da aula, temos um questionário que deverá ser entregue até o dia 24. O questionário servirá para sua avaliação e registro de frequência nessa semana. Qualquer dúvida, deixe seu comentário, tá bom? Então, aqui está a aula em PowerPoint, está a atividade em um Word, beleza? Vocês vão pegar essa atividade, vão abrir, vão responder, vão responder, e na hora de entregar, vocês vão vai ter aqui um negócio, aí vocês vão anexar a atividade, vocês vão anexar a atividade para mim e me entregar. Mesmo se estiver falando que está fora do prazo, vocês podem entregar mesmo assim, ok? Agora eu quero mostrar para... tudo bem, gente? Tá tudo bem, professor. Tranquilo, professora. Tranquilo. Atividade está difícil? Não, está super simples. Eu achei que tinha colocado aqui, eu vou adicionar para vocês. É isso aqui que vocês vão fazer, ó, na hora. Vocês vão procurar, aí vocês vão abrir o arquivo. E vão anexar. Tá aqui, ó, uma apostila de microbiologia de alimentos que é um material de apoio também para leitura sobre o assunto, ok? Ok. Eu quero mostrar para vocês a figura que eu falei para vocês. Sobre a temperatura. Professor, esse último negócio que você mostrou aí, ele está lá também, lá você enviou lá para a sala lá, foi ou não? Sim, acabei de enviar. Ah, sim, tá ok. Obrigado. Tá? Quero mostrar para vocês, deixa eu ver se eu acho aqui. Ó. Essa imagem aqui. Veja aqui. Isso aqui é um termômetro, tá? Se a gente está em uma temperatura abaixo de 5 graus, temperaturas frias, a gente tem a imobilização, ou a redução do metabolismo, ou a inativação das bactérias, dos micro-organismos, ok? Se a gente está entre 5 e 60 graus, tá vendo aqui? Ó, entre 5 e 60 graus, a gente tem a multiplicação dos micro-organismos, ou a temperatura ótima para o crescimento das bactérias, principalmente das bactérias patogênicas, ok? Acima de 60 graus, próximo a 70 graus, a gente tem a morte de 90% das bactérias. Por isso que a gente deve sempre cozinhar bem os alimentos que precisam ser cozidos, ou refrigerar os alimentos que a gente vai consumir frios. O que eu quero dizer com isso? Se a gente vai consumir uma carne, a gente tem que cozinhar bem essa carne. Ou, se a gente for consumir um alimento frio, um leite, um queijo, um frio, uma fruta, a gente tem que manter esse alimento em baixas temperaturas até o momento do consumo.
Por quê? Se a gente mantém esse alimento nessa faixa de temperatura aqui, entre 5 e 60 graus, que é a faixa de temperatura perigosa, em que os micro-organismos se multiplicam, o risco de desenvolvimento de doenças é muito grande. Ok? Ok, professora, legal. Ok, professor. Tá bem. Esse também você vai mandar lá para a sala também? Oi? Você vai mandar esse vídeo lá para a sala? Esse material eu posso colocar lá também. Ah, ótimo. Vou colocar aqui, ó, link do material. Complementar. Aff, Maria. Material complementar. Aí vocês podem acessar também. Tá bem? Professor, obrigado, hein? Pessoal, vocês ficaram com alguma dúvida? Não, professora, está tranquilo. Tá tudo bem? Tá ótimo. Tem alguma coisa que vocês queiram falar, que vocês ficaram com dúvida em relação às aulas passadas, em relação ao material, tá tudo certo? Acho que para mim está tudo certinho. Carol, Professora, só uma pergunta. oi. Em relação ao mamão, vamos lá, que a senhora falou antes lá. Vamos supor, ele tem um pedaço que está, digamos, estragado, está com aquele mofo. Toda a fruta está contaminada, eu posso partir ao meio, jogar aquela parte fora e utilizar o outro, ou está tudo já contaminado? Bem, geralmente o fungo que contamina o mamão não é um fungo que causa doenças. Então, você pode cortar o pedaço que está deteriorado, jogar fora e utilizar o outro. Certo? Tá bom, obrigado. Beleza. Quais são os fungos que são perigosos? São as aflatoxinas, que é o fungo que dá no amendoim, que são fungos que eles podem produzir uma toxina que a longo prazo pode vir a dar dor de cabeça, câncer, etc. Mas é um fungo mais específico que se desenvolve principalmente no amendoim. O principal alimento que ele se multiplica é no amendoim, na castanha e tal, tá? Então, a maioria desses alimentos, assim, que dá um funguinho no queijo, no leite, no pão, geralmente, tá? Não tem problema se você descartar aquela parte que está contaminada e consumir a parte que não está. Embora a parte que não está, ela pode não estar em uma quantidade que tenha causado uma alteração visível, mas pode haver uma quantidade de micro-organismo ali. Só que esse micro-organismo não vai causar doença. Entendeu? Entendeu, Otoniel? Entendi, professor. Obrigado. Mais alguma dúvida, pessoal? Professora, Diga. hoje é a primeira aula que eu estou assistindo da senhora. Certo. Realmente as outras aulas eu não consegui acessar, entendeu? Por problemas mesmo aqui de acessar, de entrar na sala de aula. Tá bom. Todo o material que você deu nas aulas anteriores está na sala de aula? Tá, eu vou mostrar para vocês. Olha aqui. Essa é a primeira atividade que você está passando ou tem outra? Tem outras. Ó. Sério? Se vocês forem aqui, ó. Semana 1. Na semana 1, eu só... Na semana 1, eu acho que eu só coloquei o plano de curso, tá? Não teve aula na quarta-feira, que foi bem o dia que eu descobri que estava com Covid. Foi bem nesse dia que eu estava com muito sintoma. Na semana 2... Cadê eu?
que na semana 2, eu postei um material. Então, tem uma aula aqui para você assistir, tá vendo? Higiene e segurança alimentar, aula introdutória. Uhum. Tem o PDF da apresentação dessa aula. E tem uma apostila para leitura. Disso aqui, o que é mais importante? Você assistir a aula, tá bom? Tá ok, professor, entendi. Na semana 3, que foi semana passada, tem 3 vídeos sobre os perigos, e a primeira atividade que eu pedi para vocês realizarem. É uma atividade bem simples, é um questionário. Ele está aqui, tá bom? É só vocês responderem, certo? Entendi, certo. Então tem essa... Tem a aula para você assistir da semana 2, que está aqui, ó. Sim. E na semana 3, tem esses 3 vídeos aqui que são rapidinhos, 2, 3 minutos, e o questionário para responder. Ah, sim, entendi. A semana 4, Carol, presta atenção você também, Caroline ou Carolina, não sei. Mas na semana 4, que é hoje, essa aula que vocês estão assistindo, depois eu vou subir ela para cá, o link para vocês assistirem ela, se precisar, se algum colega tiver faltado, tá? Aí tem o PowerPoint, que é essa apresentação que eu mostrei para vocês aqui. Tem uma apostila de material complementar e tem atividade para vocês responderem, ok? Ok, professora. Professora, essa primeira atividade sua tinha data de entrega? Todas as atividades, eu sempre coloco uma data de entrega lá, que é para vocês não se perderem. Sim. Mas, se você me entregar semana que vem, eu vou aceitar. Eu não vou tirar ponto porque vocês se atrasaram na entrega. Eu posso entregar as duas, então, na próxima semana, junto com essa... Sem problemas. Obrigado, professora. Obrigado. Tá bom? Eu sou bem flexível em relação aos prazos. Eu coloco lá para vocês terem uma ideia de quando que vocês deveriam ter feito, ou para quando aquela atividade está sendo proposta, até porque existe um planejamento, né, de atividades, de ordem que vocês devem fazer, enfim. Mas se vocês entregarem com atraso, não tem problema, desde que vocês entreguem. Se vocês não entregarem, aí quando chega no final do semestre, a gente tem problema, porque aí vocês ficam com nota baixa, aí eu tenho que ficar fazendo atividade de recuperação, aí é dor de cabeça para todo mundo. Tá bom? Eu só não fiz essa primeira tarefa porque realmente não assisti uma aula sua, hoje é a primeira aula que eu estou assistindo. Então, assim, eu também estava perdido, né, mas... Agora eu vou me organizar aqui para me fazer as tarefas. Tranquilo. Pessoas, nem sempre, infelizmente, nem sempre eu consigo fazer encontros síncronos com vocês, tá? Quando eu não conseguir, eu vou deixar a aula gravada e a atividade. E se vocês tiverem dúvida, vocês falam comigo pelo WhatsApp ou deixam um comentário na aula, o comentário no Google Classroom, ok? Professora, tá certo. Eu vou tentar, eu juro que eu vou tentar, porque eu acho que é bem melhor quando a gente consegue fazer essa troca. Vou tentar fazer os encontros ao vivo com vocês, mas nem sempre é possível, porque eu tenho 2 filhos, nem sempre às vezes meu marido está trabalhando à noite, nem sempre as crianças colaboram de dormir cedo para que eu consiga dar a aula, enfim. Aí, às vezes, eu me enrolo. Quando eu vejo que eu vou me enrolar, aí eu deixo a aula gravada de feedback. Então, por exemplo, essa aula de vocês, hoje, se desse tudo errado, ela já estava gravada. Ontem à noite eu gravei. Quando as crianças estavam dormindo, eu gravei. Aí deixei ela salva.
Se hoje tivesse dado ruim, tivesse acontecido alguma coisa que eu não conseguisse entrar para dar aula para vocês, aí vocês não iam ser prejudicados de ficar sem aula. Eu ia disponibilizar aqui a aula gravada. Entenderam? Ok. Então tá. Pessoal, mais alguma dúvida? Não, tá tranquilo. Não, tá tranquilo, professor. Tá bom. Gente, foi um prazer estar com vocês. Desejo a vocês todos, já que essa é a nossa última aula do ano, um bom fim de ano, boas festas, que vocês comecem 2021 com o pé direito, com energias renovadas, muita prosperidade, muito sucesso, muita saúde, que é o mais importante. O resto a gente dá um jeito. Tá bom? Me coloco à disposição de vocês pelos nossos canais de comunicação, então, pelo WhatsApp, pelo e-mail e pelo próprio Google Classroom, ok? A gente vai tocando a nossa disciplina aí devagarzinho. Quanto mais vocês participarem, melhor para nós, melhor para mim, porque eu acho que a aula fica mais interessante. Tá bem? Se vocês tiverem alguma sugestão, vocês podem fazer também. Se tiverem alguma reclamação, alguma dúvida, é só conversar comigo. Tá bem? Gente, Ok. eu vou parar a gravação aqui. Foi ótima a aula de hoje.